Olá, pessoal! Bom dia com cara de quase boa tarde, boa noite também para quem for estar assistindo esse vídeo aqui depois. E eu fiquei devendo um assunto aqui para vocês, que vocês me pediram, que é sobre o estresse, né? Foi uma das enquetes que eu fiz aí há 1-2 semanas mais ou menos, pedindo aí vocês qual assunto vocês queriam ver aqui. Bom, então hoje eu vou estar falando sobre o estresse. Como esse estresse pode estar aí te sabotando a emagrecer, tá? E o que você pode fazer para modular isso aí? Primeiro ponto, às vezes quando a gente fala de estresse, a gente logo de cara já pensa assim, poxa, eu passo muita raiva, eu sou uma pessoa estressada porque eu brigo à toa, eu grito à toa. Mas na verdade, existem várias formas de estresse que você pode estar colocando no seu corpo aí, tá? Então, pra gente entender um pouquinho sobre isso, que eu vou explicar pra vocês, vocês precisam entender como que surgiu isso, né? E como que o seu corpo funciona, tá? Então, vamos pensar aqui. Primeiro ponto, nosso corpo, né? Ele foi condicionado, né? Desde o período ali dos homens das cavernas, a ser um poupador de energia, né? Então, por isso que às vezes emagrecer para muitas pessoas é algo muito difícil, porque elas tentam ali no primeiro mês, às vezes tem um resultado bom, perde uns 3, 5 quilos, mas depois parece que essa perda de peso ela estagna, ela não acontece mais com a mesma frequência. E isso justamente é o nosso metabolismo, né? A nossa fisiologia lutando contra esse emagrecimento, tá? Então, o que acontecia? Vamos fazer uma analogia aqui. Na época dos homens das cavernas, né? O que acontecia com eles? Eles viviam lá, né? Na floresta, né? Ali fazendo a caça dos alimentos. Mas também eles eram caçados, né? Eles tinham um perigo ali iminente ali com eles, né? Então, vamos supor, essa pessoa ali, ela tava caminhando e a hora que pensa que não, apareceu uma onça ali, né? Aparece um bicho ali pra pegar ela. Naquele momento, né? É igual você tá andando no meio aí de uma floresta, você tá andando no meio da rua e chega um bandido ali, por exemplo, pra te assaltar. Naquele momento, você leva ai que susto, e o seu corpo, né, ele vai agir muito rápido para te proteger. O nosso cérebro, galera, ele sempre vai pensar na sobrevivência, sempre vai pensar em te manter vivo, ok? Então, naquele momento, é liberado um hormônio chamado adrenalina, né? E essa adrenalina, o que ela faz? Ela vai te agitar, ela vai fazer uma dilatação das suas pupilas para que você tenha uma visão melhor, vai acelerar os seus batimentos cardíacos ali, tá? Para que você consiga bombear mais sangue, para você tomar essa atitude de correr, para que você consiga correr e se esconder daquilo, né, que tá ali te afligindo, para você tomar uma ação. Só que essa liberação da adrenalina, ela vai durar em torno de 20 a 30 segundos. Então, assim, é bem pouquinho. Porque logo em ação também vai estar entrando ali o danado do cortisol. Que eu acho que deve ser um hormônio que você já deve ter muito ouvido eu falar aqui. Já deve ter visto algumas posts sobre essa questão do cortisol, estresse, né? Então, esse danado do cortisol, ele vai entrar em ação. Porque ele também vai estar pensando nessa sobrevivência que você precisa ter. E ele vai ter uma principal função ali de estimular um processo bioquímico que ocorre no nosso corpo, que é a neoglicogênese. Nossa, que palavrão! O que é isso, Nutri? A neoglicogênese é um processo para gerar energia a partir de proteínas. Então, só para vocês entenderem. Para nós, né, estamos aqui respirando, para você estar aí me escutando, você está gastando energia, estamos em constante gasto de energia. Só que a nossa principal fonte de energia é o carboidrato, tá? Só que quando a gente entra num alerta, entra nesse estresse, tem essa liberação do cortisol, o nosso corpo, ele vai buscar uma fonte de energia rápida, que é a partir dessa neoglicogênese, que é quebrar o seu músculo, literalmente, tá? Para produzir glicose, para estocar ali glicose, porque ele não sabe o que vai acontecer. Existe, galera, a gente tem a consciência, que é aquela que você está pensando, e existe uma outra consciência, né, que seria o nosso sistema
para manter nosso corpo funcionando bem, seria a parte da fisiologia, tá? Então elas não se conectam, então ele não entende que ele já passou, mas ele vai fazer atitudes para poder te manter vivo ali naquela ocasião. E isso, né, quando ocorre essa liberação desse cortisol, e o que ocorria muito no período ali, né, dos nossos antepassados, porque eles tinham esses momentos de perigo, isso aí vai acabar afetando, né, alguns tecidos do nosso corpo, vai ter reflexo em relação a isso. Primeiro tecido que é afetado, né, que é o nosso fígado, que é o nosso órgão, porque ele vai ser obrigado a ficar fazendo essa neoglicogênese. Então aqui eu já afeto toda a função do fígado, porque ele estava ali fazendo a função dele bonitinho e de repente do nada ele se vê obrigado a ficar produzindo energia a partir de proteína, fazendo essa neoglicogênese. Um outro tecido que é afetado é o muscular, é o nosso músculo ali. Então, o nosso músculo é tudo que faz a nossa estrutura. Então, essa contração que a gente faz, isso tudo aí é a nossa estrutura muscular, né? Então, essa estrutura, ela vai começar a ser afetada. Então, vai começar a pegar pedaços do seu músculo, quebrar para virar, para fazer essa energia, né? Então, isso começa a gerar o quê? Possíveis flacidez, né? Ali também, né? Redução do metabolismo e por aí vai. E o outro tecido que é afetado é o nosso adipócito, ou seja, as células, as nossas bolsinhas de guardar gordura. Aí você deve estar pensando, poxa, então como o corpo está pensando em sobreviver, ele deve estar pegando essa gordura e gastando essa gordura, né? Queimando ela para gerar energia. Nananina, não. O que acontece nesse momento é que o seu tecido adiposo que vai ser afetado é aquele que está mais nas extremidades. Por exemplo, braços aqui, pernas. Porque ele vai pegar essa gordura que está lá, vai caminhar com ela para sua região abdominal, para sua pancinha. Por quê? Porque ali vai concentrar mais gorduras perto dos órgãos vitais, então vai ficar mais fácil para ele fazer essa degradação, não vai precisar ficar, né, fazendo uma circulação grande, e até então também como proteção para esses órgãos ali. Então a gente tem sim a gordura, né, ela como uma das principais fatores de ter tecido adiposo, da gente ter essa gordura, não é só como reserva energética, mas também como proteção de órgãos ali, tá? Então, nesse momento aqui desse estresse, você vai começar a estocar mais gordura na sua região visceral, mais gordura na região abdominal para gerar mais energia e também proteger esses órgãos ali que são mais importantes. E isso aqui ocorre porque o nosso corpo sofreu um tipo de estresse. E esse estresse ele foi condicionado, né? A gente teve essa condição de ensinar o nosso metabolismo a agir assim. Isso acontece desde o período ali pré-histórico, né? Quando corria de um ataque de algum animal ali e a gente continua tendo esse estresse. Só que existe uma grande diferença. O que aconteceu? No período pré-histórico, lá não tinha uma oferta de comida igual a gente tem hoje em dia. Por quê? Hoje em dia a gente está constantemente comendo. E o fato de estar comendo muitas vezes sem estar com fome, as beliscadas, a qualidade dessa alimentação aí acaba fazendo com que a gente acumule ainda mais gordura. Porque se come em excesso, o que o seu corpo vai fazer? Ele não vai eliminar essa gordura ali no cocô, na urina, não vai. Ele vai estocar, porque ele aprendeu isso, né? Era um mecanismo de sobrevivência, estocar essa gordura, tá? Outro ponto aqui, a qualidade, né? Além do excesso, a gente tem essa qualidade desses alimentos. Então, hoje a gente tem uma grande demanda de carboidratos refinados, né? E o que é esse carboidrato refinado? É aquele alimento que foi tão processado a ponto de perder bastante vitaminas, fibras, né? Ele ficar mais, mudar a sua estrutura. E com isso, aquele carboidrato que aquele alimento vai fornecer é um carboidrato que é absorvido muito rápido. E quando esse carboidrato
é absorvido muito rápido, ele vai começar a gerar picos de insulina. E a insulina, ela é um hormônio anabólico, é um hormônio que vai favorecer o acúmulo de gordura ali. Então, por isso que vem essa questão, né, que a gente, quando pesquisa coisas sobre emagrecimento, as pessoas falam muito sobre, o pão francês não pode, né, tem alto índice glicêmico. Vem dessa historinha da insulina aqui, desse aumento da insulina que ele faz. Só que não é só o pãozinho que tem esse carboidrato, né, com alto índice glicêmico. É várias coisas ali que a gente pode estar consumindo, né, uma alimentação desestruturada pode estar favorecendo esse acúmulo, esse pico da insulina. E eu até citei um exemplo, esses dias eu fiz um vídeo aqui falando sobre a tapioca em si. Porque virou moda, virou uma febre trocar o pão pela tapioca, né? O pão francês pela tapioca. Só que quando a gente analisa uma tapioca e o pão francês em termos de calorias, a tapioca, para você fazer uma, você vai gastar mais ou menos ali umas 6 colheres de sopa, né? Da goma. E isso vai equivaler como se você estivesse comendo 2 pães franceses, que vai dar no total de 300 calorias ali. Então, assim, pensando em termos calóricos, tá trocando... não está sendo uma troca legal. Pensando em índice glicêmico, todos os dois são carboidratos refinados. Poxa vida! Como assim? Vou explicar mais para vocês. Para a gente entender o que seria um carboidrato mais refinado, é só a gente fazer uma linha do tempo para trás. Então, quando você pega ali um angu, pega ali, por exemplo, o macarrão, o pão, a tapioca, o que você tem que pensar? Qual foi o ingrediente utilizado? Da tapioca foi a goma, que é o polvilho, né? Que veio de quê? De uma mandioca. O pão, o bolo, foi utilizada a farinha de trigo, que veio do quê? Do trigo, né? Esse mesmo trigo que a gente utiliza para o quibe ali. Então, o fubá aqui, né? Que a gente fez o angu, ele veio de onde? Do milho. Vocês conseguem visualizar, pensar nessa mudança que ocorreu numa espiga de milho, de um trigo, de uma mandioca, para virar esses produtos? Isso que aconteceu foi uma refinação. Foi um processo que ele vai perder ali fibras, que ele vai perder vitaminas, que ele vai perder minerais. Então, houve um processo ali para ele chegar. Ele tá mais refinado. Então, comer aquele alimento puro pode gerar esse pico de glicose. Então, o que a gente tem que ter? Uma alimentação inteligente. Não adianta nada você trocar, por exemplo, só a tapioca pelo pão, se você vai continuar tendo esse pico ali de glicose, né? Então, o que a gente deveria pensar? Em reduzir esse pico, ou seja, fazer uma combinação desses alimentos, incluindo ali uma fonte de proteína, uma fonte de fibra, né? Uma fonte de gordura boa, tá? Porque é importante a gente se atentar à qualidade aqui também. Não adianta nada eu fazer, por exemplo, um pão e colocar uma fonte de gordura que seria o bacon. Não é uma melhor fonte de gordura ali, né? Pra gente acrescentar nessa combinação desses itens aí. Então aqui a gente tem que se atentar a essas combinações, às quantidades também, porque pensa aqui comigo nesse exemplo da tapioca. Se você comia um pão de manhã e à tarde comia um pão e trocou esses 2 pães pela goma, por fazer a tapioca, você estaria aumentando mais 2 pães a mais ali na sua rotina. Então uma opção que seria mais adequada é a gente fazer às vezes uma crepioca ali, tá? Pra você tá juntando, reduzindo a quantidade, então você não vai estar consumindo as mesmas colheres, as mesmas 6 colheres da goma, né? Você estaria acrescentando um ovo, que vai ser fonte de proteína e de gordura de boa qualidade, e nisso você vai estar reduzindo esse índice glicêmico, né? Igual a Ivanete falou aqui, né? A crepioca seria um exemplo. Perfeito, a crepioca seria uma combinação diferente. Portanto, quem já passou em consulta comigo até vê que às vezes eu até coloco como opções de café da manhã, a gente colocar às vezes uma crepioca ali. Porque essa crepioca você vai conseguir comer proteína, que é o ovo, vai ter uma fonte de carboidrato que veio da goma, é uma preparação diferente para não ficar todo dia comendo só o pão, e tem mais um detalhe que eu ligo aqui.
Quando a gente pega esse polvilho para fazer essa, né? Porque tem a forma de preparo também. Quando você pega esse polvilho ali e mistura com ovo e faz a crepioca, você tá dominando aquele processo. Então, você não está adicionando ali, por exemplo, aditivos químicos, você não vai estar adicionando ali conservantes, corantes. Já, por exemplo, um pão que a gente compra, vamos supor, um pão de forma ali, ou até mesmo, né, hoje em dia, o pão francês, a gente tem esse risco que eles podem estar adicionando lá da indústria, né? A gente teria que investigar mais a fundo de como que tá vindo esse pão para nós. Esses produtos, eles passaram pela indústria, então provavelmente eles podem ter adição de aditivos químicos, né, que vão ser conservantes para aumentar a durabilidade. Então, uma forma de vocês ficarem atentos é você ver. Você compra o pão de forma, passou ali uns 3, 4 dias, ele já mofou? Perfeito. Quer dizer que ele não tem tanto aditivo. Mas se ele dura 1, 2 semanas sem mofar, sem dar nenhuma, né, algum efeito, provavelmente ele está rico em aditivos, substâncias químicas. Esses aditivos é justamente para isso, para aumentar a durabilidade, aumentar o tempo de prateleira daqueles alimentos ali, tá? Então, a gente tem que pensar em todo esse contexto, nessa qualidade, nesse equilíbrio, nessas combinações dos alimentos e também pensar no que você come ao longo do dia. Porque, por exemplo, você pode estar comendo ali de manhã uma tapioca, né, que seria como se fossem os 2 pães ali, o ovo e tal, mas no decorrer do dia, como que foi sua alimentação, né? No final do dia, a gente fecha um balanço de calorias promovendo o emagrecimento ou não? Agora, se você come, por exemplo, essa tapioca ou esse pão, e ao longo do dia você belisca muito, vamos supor, café com açúcar. É um detalhezinho bobo, mas que pode estar sabotando muito o emagrecimento. Inclusive, ontem, né, uma das pessoas que passaram comigo, um dos clientes que passaram comigo em consulta, ele relatou isso, que quando ele trabalhava num período noturno, ele toma muito café, ele belisca muito café e o café que eles ofertam na empresa é com açúcar. Então, todo o tempo, o que ele está fazendo? Principalmente no horário da noite, ele está estimulando a insulina, ele está consumindo ali açúcar. É a mesma coisa de estar colocando uma colherzinha ali de sobremesa na boca de açúcar o tempo inteiro. Chicletes, né? Vai para o mesmo ponto. Chego em casa, vou comer umas 2 bolachinhas de maisena. Você também está tendo esse pico de glicose. É um carboidrato refinado. Pensa, para fazer aquela maisena, utilizou uma farinha de trigo ali, refinada, tá? Além que teve os aditivos adicionados ali também naquela bolachinha e a proporção de proteína não foi tanta, tá? Por isso que a gente tem que ligar, né, pensar nesse alerta ali de como que está sendo essa alimentação e às vezes pequenos detalhes pode estar sabotando. Então, a gente voltando, né, nessa parte aí do período dessa questão da pré-história ali, né? A diferença é que hoje, além de a gente estar sempre estressado, a gente está ofertando o tempo inteiro comida e ofertando o tempo inteiro esse pico de insulina, o que vai favorecer ainda mais o acúmulo de gordura, tá? Então, o próprio estresse, ele favorece esse acúmulo, né? Ele dificulta o seu emagrecimento. E aí você ainda tá tendo uma alimentação, né, desequilibrada, não está sendo uma alimentação inteligente, ajustada ali para você. Então, aí você acaba ofertando o que precisa, né? A combinação perfeita para você não emagrecer e continuar ganhando peso, tá? Então, vamos entender aqui também o que é esse estresse. Porque quando a gente fala de estresse, a gente pensa no seguinte ponto: nossa, eu sou muito estressada, eu brigo à toa, eu fico irritada à toa. Isso é uma forma de estresse? Sim, mas isso tá mais voltado também para a questão emocional, raiva, né? É quando você libera uma emoção, uma ação de acordo com aquilo que você tá sentindo ali, tá? E pensando nessa parte das emoções, a gente, quando passa por algumas delas, elas vão gerar esse estresse também. Elas podem gerar esse estresse para você, ou seja, um desajuste no funcionamento normal do seu metabolismo. Um estresse muito grande que as pessoas têm hoje em dia é causado pela ansiedade, né? E o que é ansiedade, galera? É um excesso de preocupação. E o que é a preocupação? Muitas vezes ela vem de uma emoção. É o quê? Normalmente medo. É um dos sentimentos que a gente tem, né? Então a gente tem 5 sentimentos básicos ali, o ser humano. A gente tem a raiva, a gente tem o medo, a gente tem a tristeza, a gente tem a alegria e tem o afeto, né? Então, o medo
ele é uma consequência, ele é a principal raiz aqui para você ter esse estímulo, né, dessa preocupação, que vai ser caracterizado como ansiedade, que vai promover um estresse no seu corpo, o que vai estar bloqueando esse emagrecimento, que vai estar atrapalhando seus resultados ali, tá? Então, o que a gente tem que atuar é nessa questão dessa raiz do problema, é nesse medo. Medo de que você está tendo? E quando eu falo medo, não é o medo igual o pessoal das cavernas tinham em relação de um animal atacar eles. O medo, ele tá muito relacionado, né, à nossa personalidade, a forma como a gente foi criado ali, né, a forma como você tem seus valores, tem seus princípios. Então, por exemplo, medo de não agradar alguém, medo de falar alguma coisa e magoar, medo de dizer não, né? Então, todos esses medos aí, né, medo de ser humilhado, de passar vergonha, isso tudo aí é um fator que vai gerar essa ansiedade, que vai estar gerando lá na frente esse estresse para o seu corpo. Porque quando você está ansioso, você fica o quê? Em alerta. Você fica liberando esse cortisol também. Por isso que a pessoa quando está ansiosa não dorme. Por isso que a pessoa quando está ansiosa, ela tende a ficar mais irritada ali, tá? Tudo porque também está havendo essa liberação desse cortisol, ok? Então, temos que trabalhar esse medo aqui que você está sentindo. Outros fatores que geram estresse. E o estresse, né, ele vai sendo acumulativo também ao longo do dia, ao longo das semanas ali. Então, vamos supor, primeiro ponto, às vezes você se atrasa para alguma coisa. Às vezes você tem ali para si que você não pode atrasar, que você tem que ser uma pessoa, né, pontual. Você tem essa questão da pontualidade como um princípio para você. Aí você se atrasou para algum evento. Aquilo ali, por mais que pareça que não, mas aquilo ali te gera um estresse, porque você fica martelando aquilo. Você fica, poxa vida, nossa, eu atrasei, não devia ter atrasado. Nossa, como é que eu fui deixar isso acontecer? Principalmente se você tiver uma personalidade, né, de ser muito... Se isso fazer parte dos seus valores e você tiver uma personalidade de ser uma pessoa autocrítica, uma pessoa que se cobra muito, né? Então, se você tem essa personalidade, você deve estar se encaixando bem no que eu estou falando aqui. Você deve estar entendendo isso que eu estou falando aqui. Então, toda vez que acontece algo que fere os seus valores, seus princípios, isso aí também vai te deixar um pouco estressado, que você vai ficar pensando, preocupado naquela situação que aconteceu. E esse ciclo circadiano, galera, ele tem, né, o estresse, ele é liberado naturalmente pelo nosso corpo, né, o cortisol, né? O cortisol, ele é liberado naturalmente pelo nosso corpo, mas seguindo o nosso ciclo circadiano, que é o nosso reloginho biológico. Então, naturalmente, por volta das 8 horas, esse cortisol, ele já vai estar reduzindo. Porque ele teve um pico ali no período da manhã para te acordar. Então, a gente acorda de manhã graças a esse cortisol, tá? E quando a gente passaria para um momento de estresse, que você precisa fugir de alguma situação, ele também vai ser liberado ali, tá? Mas isso deveria ser o quê? Esporadicamente. E à noite, esse cortisol, né, ele não deveria estar em ação, porque vai entrar outros hormônios, melatonina, né, e por aí vai, para você conseguir dormir e conseguir relaxar, ok? Só que atualmente, o que nós fazemos? A gente desajusta esse ciclo circadiano devido às obrigações que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Então, hoje em dia, é comum a gente estar acordando às vezes 4, 5 horas da manhã, que seria o horário que a gente ainda estaria em repouso ali, né? Então, a gente já quebra a liberação do cortisol, que você já acorda com o estímulo de um despertador ali, não é um acordar natural. E você também não dorme cedo. Dá 8 horas da noite, 9 horas da noite, ninguém tá dormindo. Normalmente, a gente vai dormir lá pelas 10, 11 horas, porque a gente tem que trabalhar. E quando chega nesse período da noite, a gente ainda costuma ficar sendo estimulado por alguns estresses. Então, por exemplo, o fato de você dar sono e não respeitar esse sono, isso gera um estresse para o seu corpo. Porque o seu corpo, ele tá te pedindo descanso. Ele tá pedindo uma pausa, uma trégua. Mas você não dá. Você empurra isso com a barriga. Aí você tá gerando um estresse fisiológico para o seu corpo, tá? E além do fato de estar desajustando todo o funcionamento hormonal ali do seu corpo. E quem quer saber mais sobre essa parte de sono, já tem uma live aqui que eu fiz sobre essa questão, que eu explico mais esse funcionamento, ok?
Além disso, outro fator que causa esse estresse e que é muito comum eu pegar pessoas que estão buscando emagrecimento fazer isso. Por isso que o metabolismo fica todo bagunçado e depois tem dificuldade em emagrecer. Aquelas pessoas que já tentaram diversas vezes o emagrecimento, o que elas costumam relatar para mim, né? Tomam medicamentos para emagrecer, sem um acompanhamento, usam hormônios, né? E isso aqui, às vezes, muitas vezes, sem necessidade, e isso vai gerar, sim, um estresse. Afinal de contas, você está mexendo com o funcionamento normal do seu corpo. Toma o quê? Esses inibidores de apetite. Nosso corpo, né? Nós somos feitos para ter fome. Por quê? Quando você tem fome, é sinal que você precisa abastecer o tanque. É igual um carro. Quando você está dirigindo, seu carro vai lá, acende a luzinha, né? Faz tão barulhinho. Pip! Gasolina entrou na reserva. O que quer dizer? Que você tem que abastecer. Se você continuar andando sem abastecer esse carro, o que vai rolar? Você não vai conseguir andar mais, seu carro vai parar. Você tem que abastecer. Isso é o que acontece com o nosso corpo. A gente tem que abastecer ele, a gente tem que comer. Mas o que eu vejo é muitas pessoas tentando driblar essa fome, que é algo tão natural, fisiológico do nosso corpo, que é algo que tem que ser assim. Então, toma o quê? Inibidores de apetite, dá fome, não come, não respeita essa necessidade fisiológica, então empurra isso com a barriga, acha que não deve comer. Algumas pessoas fazem até compensações, né? Um dia eu comi demais, hoje eu não vou comer nada. Vou empurrar isso aqui com a barriga, né? Eu vou ficar passando fome. E isso vai tudo quebrando o funcionamento fisiológico do seu corpo e vai gerar um estresse para o seu metabolismo. Aí, no final das contas, o que acontece com essa pessoa? O metabolismo dela tá todo bagunçado, de tantas tentativas de emagrecer, de tanto que ela ficar brigando com o metabolismo dela. Aí ela não consegue ter resultado e não vai ter um resultado rápido também. Então, por isso que eu falo, às vezes pegar uma pessoa que nunca fez nenhuma tentativa para emagrecer e ela chega ali na consulta pela primeira vez, ela vai ter um resultado espetacular. Mas uma pessoa que já tentou várias vezes, ela vai ter dificuldade. Porque a gente vai ter que destravar esse metabolismo e vamos ter que trabalhar muito mais o comportamento, porque ela vem cheia de informação. Ela acredita que passar fome, que ficar sem comer, né? Que isso aí que vai gerar o emagrecimento dela, né? Mas se eu for respeitar meu sono, tô lascado. Vou ter que dormir 20 horas por dia. Tenho sono demais. Avalie a vitamina D, tá? Pode ser alguma carência nutricional que tá rolando aí, viu? Rose. Essa questão das pessoas ter muito sono ao longo do dia, galera, pode ser porque não tá dormindo bem à noite, pode ser uma carência, uma deficiência de vitamina D, pode ser intestino que não tá funcionando legal, pode ser até mesmo outras fontes de estresse, esse metabolismo inflamado aí que tá gerando esse sono ao longo do dia. Uma descompensação hormonal também pode estar rolando aí, tá? Então investiga pra ver como que tá esse sono seu aí, pra ver, né, se tem mais algum outro ponto que pode estar afetando você ficar tão sonolenta ao longo do dia. Outro fator também, galera. Hoje em dia, com tanta coisa que a gente tem para fazer, a gente acaba se cobrando demais. O dia, quem tem a impressão que o dia deveria ter pelo menos 30 horas, porque as 24 não tá sendo suficiente mais. Porque às vezes a gente tem que ficar fazendo escolhas. Ou eu durmo, ou eu faço tal coisa, né? Ou eu faço isso, aquilo, outro, e a gente não tá tendo tempo, o quê? A gente não tá dando tempo pro nosso metabolismo, tempo para nós mesmos, e isso é uma forma de gerar estresse. Você colocar muita atividade, muito conteúdo para você fazer ao longo do dia. Eu sei que para muitas pessoas isso é muito complicado de modular, que principalmente quem tá aí às vezes estudando, trabalha fora, tem casa para cuidar, é muita coisa ao mesmo tempo para dar conta. Só que a gente tem que pensar nessa qualidade ali, porque às vezes é tanta coisa para fazer, mas tudo sai mal feito, nada sai 100%. Então, às vezes organizar mais essa rotina, fazer uma lista do que você tem que fazer ao longo do dia para você conseguir executar todas as tarefas e bem feitas ali também, para não ficar nessa pressão e também não se cobrar demais, né? Porque às vezes a gente não tem muita tarefa para fazer e fica se cobrando. Nossa, eu deveria ter feito assim, eu tenho que fazer assim assado, nossa, eu tinha que dar conta. E quem foi que disse que você tem que dar conta de fazer tudo? Cada pessoa, ela vai reagir de uma forma, ela vai ter uma facilidade de alguma forma ali, tá? Então,
nessa questão do estresse, a gente tem vários fatores que vão estar estressando o seu corpo. Um fator muito comum também no emagrecimento que eu pego é a pessoa treinar excessivamente, fazer muito treino. Então a pessoa às vezes tem uma forma de compensar. Ah, hoje eu comi um chocolate, então eu vou correr, né? Só que ela já fez outra atividade ao longo do dia. Então ela fica todo dia ali se expondo a um estresse grande, que é o excesso de exercício. Porque ela não tá preparada, não tem aquele, né, não é um atleta, e até mesmo os atletas, às vezes, têm os dias deles de descanso, tá? Não é treino assim a Deus dará, é tudo programado. Então aquela pessoa, ela tá treinando todo dia, em excesso, tá fazendo mais de um treino por dia para compensar algo que ela comeu, só que aquilo ela tá estressando o corpo dela, porque ela não tá dando tempo para esse corpo recuperar, né? Ela não tá conseguindo nem treinar mais direito de tão cansada que ela tá, de tanto que tá fadigado esse metabolismo dela. Então isso é uma forma de estresse que eu também pego muito nas pessoas que buscam que buscam emagrecimento e acabam se expondo a esses tipos de estresse aí. Bom, então o cortisol, né, quando a gente tem esse desajuste, essa desregulação dos picos dele, né? Então, por tanto estresse que vai ocorrendo ao longo do dia ali, coisinhas bobas, às vezes um estresse no trabalho, às vezes você se dedica tanto ali no seu trabalho e gostaria de só receber, nossa, fulano, você foi excepcional hoje, parabéns. E às vezes você não recebe esse reconhecimento. Isso aí te gera um estresse, isso aí fica matutando aqui. Às vezes você sente que trabalha muito e ganha pouco financeiramente, isso é um estresse. Se você tá, por exemplo, endividado, né, tá passando ali por questões financeiras, não tá tendo controle financeiro, isso aí é um fator que te gera estresse. A falta desse controle emocional também tá te gerando estresse ali. Então a gente tem vários gatilhos que levam a esse estresse. E esse estresse, além de favorecer esse acúmulo de gordura na região abdominal, ele vai atrapalhar também a liberação de alguns hormônios, como o hormônio luteinizante, o estradiol e também, né, a testosterona ali. E com isso, né, esse fator aqui atrapalha muito a questão de quando a pessoa quer engravidar, né? Quantas mães, né, mamães aí, futuras mamães, não conseguem engravidar e ficam só pensando naquilo que não conseguem. Esse pensamento, nossa, eu não consigo, eu tenho que engravidar, é agora, meu tempo tá acabando. Isso tá gerando estresse pra ela, né? E quanto mais ela pensa nisso, mais estressada, mais liberação de cortisol, mais redução desses hormônios luteinizantes, estradiol, e mais ela vai ter dificuldade em engravidar. Já reparou que às vezes quando a pessoa não tá preocupada, não tá tentando engravidar, tá nem pensando nisso, se vier agora bem, mas se não vier, amém? Ela vai conseguir engravidar? É justamente porque ela eliminou esse estresse. E aquela pessoa que fica só batutando aquilo, ela fica estressada com aquilo. Às vezes faço umas compensações dessas, mas geralmente o contrário. Se eu não treino, pulo o café da manhã, mas são raros, e fico tranquila, sem comer até a hora do almoço. Aí vem a questão da fome e da saciedade, né? Se não tava com fome, se fosse comer e eu sentir que tava muito cheia, ok. Mas pensando nesse ponto de compensar isso, aí você começa a modular o seu comportamento também. Aos pouquinhos você vai condicionando que quando você não vai bem, você tem que se punir com algo, você tem que deixar de comer algo. E a melhor maneira é voltar a seguir essa alimentação normal ali como um todo, ok? Principalmente quando a gente faz refeições, né, que a gente julga como proibidas. Então, por exemplo, brigadeiro, pizza, hambúrguer, e daí no outro dia você faz jejum para reduzir aquele estrago ali que você fez. Isso aí você acaba mudando o seu comportamento, gerando um pensamento de punição, de dieta, né? Eu tenho que sofrer porque eu comi aquilo. E também você desbalanceia os nutrientes que você estaria consumindo. Por quê? Você teve uma grande oferta de carboidrato refinado e de gordura, né? Gordura trans, coisas que a gente deve comer moderadamente. Aí no seu café da manhã, por exemplo, pelo que eu sei, você faz uns bolinhos maravilhosos com semente de chia, com aveia, com ovo, que são o quê?
alimentos anti-inflamatórios, são ricos em fibras, então ajuda a reduzir a absorção de gordura, essas fibras aí, vai ajudar no controle do colesterol, vai ajudar na melhora do seu humor por causa do triptofano que tem nesses ingredientes, vai ser fonte de magnésio se você coloca ali uma semente de abóbora, por exemplo. Então você trocou você parou de receber nutrição naquele momento. Por isso que quando a gente fala de emagrecer, a gente não vai voltar, você não vai recomeçar, você vai continuar, sempre é continuar. Você nunca vai estar recomeçando, porque recomeçar é você de novo e começar da estaca zero. E você não precisa começar da estaca zero, você já iniciou esse processo há muito tempo. Então no outro dia você privou, quando você faz esse pensamento, vou trocar uma pizza por esse bolinho, pelo meu café da manhã. Então eu como a pizza e não tomo café da manhã. Você ali privou o seu corpo de receber alimentos anti-inflamatórios, de receber proteína de boa qualidade, gordura de boa qualidade, triptofano para formar serotonina, para produzir melatonina, para reduzir esse cortisol ali também, vitaminas do complexo B. Você se privou de toda uma nutrição, tá? Então, aqui, é por isso que a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Se for uma forma natural, eu realmente não tava com fome, tava cheia, nossa, se eu for comer eu vou explodir, tudo bem. Mas se for como uma forma de compensar em termos de calorias, você não tá indo tão bem assim. No emagrecimento, a gente tem que ter um balanço entre calorias e qualidade. Calorias e qualidade. E se esse comportamento pega, você começa a se viciar nele. Hoje eu vou comer uma caixa de bombom e tá tudo bem, que aí eu deixo de jantar. Amanhã, não, eu vou comer um hambúrguer bem cheio de bacon e gordura, mas tá tudo bem, que daí eu vou treinar, em vez de treinar 1 hora, eu vou estressar meu corpo, né, e vou treinar 2 horas. Aí você estressou esse organismo. Então, vocês conseguem perceber como que essas compensações, né, elas afetam de 2 formas, tanto pela nutrição, quanto pelo comportamento que você começa a girar, se condicionar aquilo e virar uma rotina depois. Todo comportamento que a gente tem, ele começou devido a algum pensamento, alguma coisa que aconteceu ali para você gerar aquela ação. E quanto mais ele se repete, mais você condiciona o seu corpo, a sua mente a fazer aquilo. Que é, por exemplo, os comportamentos do final de semana. Deixo de comer as minhas refeições normais e troco por refeições mais calóricas, mais pesadas. Final de semana é dia de comer só alimentos mais calóricos, beber refrigerante, não é dia de treinar, é dia de ficar à toa, né? Então isso aí são comportamentos que a gente vai instalando. Todo dia, sexta-feira à noite, eu chego em casa cansada e eu peço uma pizza, né? Porque eu tô cansada. E isso começa a virar um hábito, uma rotina, de todo dia fazendo aquilo, tá? Então, esse próprio estresse, ele vai atrapalhar esse emagrecimento, ele vai reduzir essa musculatura, porque o nosso corpo, ele sente que você está em perigo, ele liga esse alerta do perigo e ele vai começar a fazer essa neoglicogênese, que é quebrar o seu músculo para fornecer energia. Com essa quebra de músculo, galera, vem uma redução do metabolismo, porque o que faz você queimar calorias é você gastar energia, por exemplo, nessa contração, esse músculo movimentando aí, tá? Então isso aí vai fazer com que, se você tá perdendo músculo, você tá automaticamente reduzindo esse metabolismo seu aí também, além do aspecto de flacidez. Esse fator acontece muito também quando as pessoas fazem uma alimentação que elas retiram totalmente o carboidrato, não faz algo planejado. Isso também ocorre, porque começa a degradar o músculo para gerar energia. O intuito da pessoa é consumir gordura, né? Mas o nosso cérebro, ele não entende assim. Tem um tempão que eu não como, viu? Minha mente insiste em me dizer que eu mereço, mas estou ignorando. Ei, Rose, come seu torresmo, Rose, mas come com moderação, tá? Faz o seu torresminho aí. Uma coisa você pode ter certeza, é diferente quando a gente faz uma refeição, né, que a gente julga proibida, quando a gente faz ela com consciência e sem consciência. Aqui tem uma diferença bem grande nesses 2 pontos. Com consciência, você vai comer porque tá com vontade e você vai conseguir controlar a quantidade.
você vai conseguir mastigar isso devagar, deixar isso aí derreter na boca, tá? Agora, quando você come sem consciência, você come rápido, você não controla a quantidade, você come porque tem algum gatilho te levando a comer aquilo. Então, como saber se eu tô com vontade? É quando você pensou, queria comer um torresmo aqui, tem um tempão que eu não como, né? Mas você não precisa fazer aquilo ali logo agora. Você consegue esperar, você consegue programar para comer, por exemplo, no sábado agora, né? Mas quando você perde o controle dessa vontade, você já não consegue ter essa clareza. Você, a hora que assusta, já tá com o torresmo tudo dentro da boca já, né? Então, esse aqui que é o comer que a gente tem que ter cuidado, que é o comer que não tá sendo consciente. Sempre lembro de você quando eu vou comer torresmo. Perfeito, Rose, perfeito. Então é isso que a gente tem que fazer. E depois nada de compensar. E pensar também, vou comer um torresmo? Não é que você vai comer o torresmo, você vai abandonar a sua salada, né? Você pode fazer uma mandioca cozida para acompanhar, que vai ser um carboidrato aqui mais inteiro ali, bom também para você fazer. Um tomatinho cereja ali junto, né? Uma salada de rúcula, sei lá, com couve, né? Não sei, né? Combinações ali que você gosta, ter a sua refeição ao longo do dia, voltar para a rotina, né? Manter essa rotina de treino ali, igual você que você já tem, né? Super corredor aí, na bike, né? Anda sem parar. Então é esse equilíbrio que a gente tem que promover, ok? Esse estresse vai favorecer esse acúmulo da gordura da região abdominal e atrapalhar, né, a nossa perda também dessa gordura aqui na região abdominal. E outro fator é que ele também vai fazer com que a gente tenha uma depressão dos nossos, da estrutura óssea também, inclusive na pele. Então, além da flacidez muscular, a gente corre o risco de ter uma flacidez da pele, porque ele vai utilizar colágeno. Colágeno é o quê? É proteína. Nossa pele, né? A gente às vezes até suplementa colágeno para manter essa pele esticada, né? Nosso pensamento é esse. Esse colágeno aqui, ele vai começar a ser gasto para fazer, para produzir essa energia. Por quê? Colágeno é proteína. Neoglicogêneos é o quê? É pegar essa proteína e quebrar para formar glicose para te dar energia. Então, a hora que você vê, ficar estressado, galera, ficar aí com estresse só vai fazer você reduzir seu metabolismo, ficar com a pele flácida, ficar com a bunda caída, ficar com a pancinha no mesmo lugar, ainda aumentar ainda mais essa pancinha aí, tá? Tudo isso vai atrapalhar o seu resultado, a busca do seu corpo ideal. Porque eu tenho certeza que essa busca do corpo ideal não tá a ver, né? Como vocês me acompanham aqui mais tempo, eu sei que não tá a ver só com peso na balança. Vocês estão pensando numa saúde, de ficar, né, uma estrutura corporal mais bacaninha. Eu sempre fazia isso, comia uma besteira e depois tento recompensar com outra coisa, tá vendo? Isso é comum acontecer. Isso é muito comum a gente pensar dessa forma. Só que quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que a gente está desequilibrando toda a nutrição que o nosso corpo tem ali ao longo do dia, tá? E quanto mais a gente pensa como recompensar, a gente pensa, né, tem isso como uma punição, como algo ali que é ruim. Por isso que as pessoas relatam que fazer dieta é difícil, que elas não conseguem seguir um plano alimentar. Por quê? Porque elas sempre têm essa punição junto associada, né? Ela tem esse pensamento. Só que pensa aqui comigo, fazer dieta, uma reeducação alimentar, um plano alimentar, né? Seja o nome que vocês gostam de usar, isso na verdade é você ter um equilíbrio entre quantidade e qualidade na sua alimentação, tá? Então ali, comer de manhã um pão com ovo ou uma crepioca, né? Isso aí faz parte da sua alimentação. Comer no sábado à noite uma porção de batata frita e tomar uma cerveja, isso faz parte da sua alimentação, isso faz parte da sua dieta, isso faz parte do seu planejamento alimentar e da sua rotina alimentar. O problema é quando a gente descompensa tudo. A gente fica querendo só ter a pizza e a batata frita todos os dias e não leva nutrição. O que eu mais pego nas consultas é pessoas que não comem verdura na quantidade certa, não consomem frutas, não consomem água, ficam sem comer ali por muito tempo. Então elas comem tão pouco, só para vocês terem noção, galera. Normalmente, em média, para manter o seu corpo funcionando, você tem que consumir em torno ali o metabolismo basal, né? Ou seja, que é o estado de repouso, quando você está dormindo, né? Então, para manter esse básico, órgãos funcionando, né? Respiração, é em torno de umas 1.000 calorias ali por dia que nós deveríamos consumir, tá?
Só que o que as pessoas fazem? Elas fazem tanta restrição, elas enchem tanto de comida industrializada, carboidrato refinado a alimentação delas, não faz atividade física, né? Fica se estressando, pondo o corpo com tanto estresse, que a hora que chega no final, esse metabolismo dela, ele vai ficar bem reduzido. E a hora que a gente vai calcular, ela tá comendo só 1.200 calorias. Poxa, só 200 calorias a mais para ela dar conta de fazer tudo. Então, lógico que esse metabolismo dela, ele reduziu. Ela não vai gastar só as 1.000 calorias, ela vai estar gastando ali bem menos. O metabolismo dela basal vai estar numas 500 calorias ali, porque ela foi reduzindo isso, né? Depois eu vou deixar aqui, fazer uns stories explicando mais sobre isso, mostrando os cálculos para vocês entenderem. Eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, como que a gente calcula, né? Um plano alimentar, a quantidade que a gente tem que comer ali. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês mais detalhado. Então, esse metabolismo dela ali, ele vai reduzir. Aí a hora que a pessoa chega na consulta, não tem mais o que, não tem como reduzir, não pode reduzir, porque se reduzir ela vai nem sobreviver não. Então que na verdade a hora que a gente faz a anamnese percebe é que ela não tá comendo, o metabolismo dela tá travado porque ela não tá comendo, e não tá comendo com qualidade. Às vezes ela muitas vezes ingere mais calorias de má qualidade, tá? Então como nutre que eu vou mandar, né? A Rose até colocou, show estresse. Como que eu vou dar um show nesse estresse meu aí? É o autoconhecimento. É você identificar, pelo que a gente já conversou aqui, o que tá te levando a estresse, né? É emocional? É medo de alguma coisa? Então, às vezes, você precisa fazer aqui uma terapia, né? Associar uma terapia para trabalhar esses medos, essas inseguranças que você tem aí. Trabalhar isso aí mais a fundo, né? É o sono que não tá de qualidade? Vamos melhorar esse sono, né? Para você conseguir dormir melhor, né? Então tem que fazer esses controles. E com a alimentação, a gente consegue fornecer nutrientes que vão fazer um estímulo da produção da serotonina ali, tá? Então os alimentos que são ricos em triptofano ali, o ovo, a aveia, abacaxi, tá? É fonte. Ter alimentos anti-inflamatórios, porque quando a gente estressa esse metabolismo, a gente inflama esse metabolismo. Se você também está com sobrepeso, excesso de peso, esse corpo está ainda mais inflamado. Então, alimentos anti-inflamatórios, como os ômegas 3, as gorduras de boa qualidade. Por isso que tem a indicação de azeite, de comer uma sardinha, comer uma castanha, comer sementes, tá? Semente de chia. E fracionar isso ao longo do dia. Porque às vezes a pessoa come só ali uma fonte, né, na hora do café da manhã, mas esses alimentos anti-inflamatórios, eles não estão distribuídos ao longo do dia. Temos chás anti-inflamatórios, então ali o chá verde, o chá de hibisco, inclusive o chá verde para aquelas pessoas que chegam no final da tarde, a concentração cai um pouco, a energia, a produtividade cai um pouco, fazer um chazinho da verde ali, por volta das 2 horas da tarde, né, longe das refeições, tá, pessoal? Após comer uma refeição, para não atrapalhar um pouco a biodisponibilidade dos nutrientes ali, tá? Igual a questão principalmente do almoço, onde a gente tem um grande aporte de nutrientes. Então, fazer o consumo desse chazinho verde. Outro trem que as pessoas demonizam, mas é batata para isso, é um chocolatezinho ali 70%. Mas o problema é que às vezes a pessoa quer comer o tablete todo do chocolate. Então aqui uns 2 quadradinhos de chocolate 70% no meio daquela tarde, amassado derretido no micro-ondas com uma banana e amassado e um pouquinho de aveia. Perfeito, uma combinação excelente para te dar mais energia. E outro ponto é ter calma e ter persistência nesse processo. Não é que hoje você tomou o chá verde que você já vai estar, tô super enérgico aqui, tô super de boa, já eliminei o estresse. Não, é continuidade, é todos os dias. Você é exposto ao estresse todos os dias. Então, todo dia você vai ter alguma coisa ali para te irritar. Todo dia você vai ter, às vezes, não vai conseguir dormir no horário que você precisaria dormir, né? Vai ter alguma pessoa que vai fazer um comentário que vai te deixar triste, né? Todo dia a gente é exposto a estresse, né? No trânsito, você tá dirigindo e uma pessoa enfia na sua frente sem dar seta. Aquilo ali te gerou um estresse também, tá? Então, todo esse estresse que você tá sentindo, que vai gerando ali,
ele acontece todos os dias. Então, a gente tem que fazer essa prevenção todos os dias. Um outro ponto, galera, é que na nutrição, né, hoje em dia tem muitos estudos e a gente indica muito esse trabalho para os clientes, né, para as pessoas, que é a questão de tirar um tempo para você mesmo, né? Há quanto tempo você não tira um tempo para você mesmo? Você tira uma pausa? Você se permite descansar, a ter uma pausa? Mas esse tempo para você não é você ficar fazendo coisas que outras pessoas gostam. Ah, não, todo domingo a gente sai, reúne com os amigos, né? Vai pra casa de um parente meu. Tá, mas isso aí é o que você gosta, é o que você quer naquele momento, é o que você precisa, né? Você faz isso porque já tá condicionado todo final de semana aí, né? Então, o que você faz pra você mesmo? E às vezes isso não precisa nem envolver questões financeiras, né? Não precisa ser ir pro spa e fazer um dia de beleza, tá? Mas às vezes ler um livro, às vezes ficar caladinha, quietinha, às vezes, né, ficar sozinho você com você mesmo, cuidar das plantas, né, cuidar dos animais, às vezes tem cachorro e gosta de brincar com os cachorros, às vezes gosta de fazer uma caminhada, né? Eu como chocolate todo dia, a Nutri deixa, né? Deixo sim, pode comer, Rose. A Rose também é uma pessoa assim super certinha com a alimentação dela, busca sempre equilíbrio e ela come esses chocolatezinhos todo dia, uns 3 quadradinhos de chocolate ali. Então o chocolate, né, esses alimentos, eles não vão ser os vilões, né? A gente que faz uma demonização, a gente que coloca ali um alimento que a gente não gosta com o alimento ali que a gente gosta. Então a gente já põe, a salada é ruim. Às vezes a gente nem teve o hábito de comer tanta salada, mas a gente fica com terror porque a gente acredita que para ser saudável a gente vai ter que abandonar o que a gente gosta. Por exemplo, ali um hambúrguer, uma pizza, ou até mesmo às vezes até um refrigerante, não sei. Vai ter que abandonar aquilo totalmente e ficar comendo só salada. Esse é o pensamento de muitas pessoas quando pensam na alimentação. Só que, na verdade, ela vai ter que ter um equilíbrio. Menos disso aqui e mais de comida natural, né? E essa comida natural não vai ser só salada, mas tudo. Às vezes uma batata. Eu não gosto de comer a batata em sopa. E o escondidinho, às vezes, você gosta? Escondidinho eu gosto. Perfeito. Escondidinho de frango. É uma alimentação saudável. Por quê? É comida mais natural ali, é comida mais inteira, mais íntegra, tá? Então, às vezes a gente demoniza, né, alguns alimentos e exalta outros, mas na verdade é por causa de um despeito que rola, porque a gente fica pensando que aquele alimento ali, a gente vai ter que eliminar e eu não aceito de jeito nenhum eliminar e não dá nenhuma chance para os de cá para comer mais frutas, né? Então a gente tem que buscar sempre pensar nesse ponto. Então, galera, é buscar algo que você vai ali fazer, que vai te dar prazer, tá? E pode ser várias coisas. Eu lembro que na época da Copa surgiu até uma música, né? Que falava a palavra flow. Eu não vou cantar aqui pra vocês, que eu sou péssima pra cantar. Mas eu imagino que foi até tema de uma novela, né? Eu acho que foi na época da Copa mesmo, ou na época que o Neymar estourou, nem lembro mais. E é uma música que foi até tema de uma novela. E o cara falava essa palavra, flow. E o que quer dizer flow? O flow é quando você se concentra tanto numa ação, aquela ação é tão prazerosa pra você, ela é tão gostosa pra você, que você perde a noção do tempo, tá? Então ali, a hora que você assusta, poxa vida, nossa, que horas já são? É porque você entrou em flow. Quantos flows você tem ao longo do seu dia? Você tem momentos de flow todo dia? Ou esse flow aí, eu acho que você nunca nem percebeu o que é esse flow aí, né? Você nunca nem presenciou esse flow. Então, a gente tem que buscar ter prazer na nossa vida. Ter esse flow aí na nossa vida, tá? Um flow pra mim é aprender. Caramba, quando eu tô fazendo um curso, quando eu tô lendo um livro, meus livros aqui, eles são até... eles são riscados, eles têm aqui preguinhas aqui pra mim ver o que... aprendizado do que eu tive, daquele tema. Então são todos grifados e tem esses post-its ali, porque é algo que me gera flow, né? Quando eu começo a ler uma coisa, estudar uma coisa, a hora que eu penso que não, eu já tô com muita fome. Por quê? A hora que eu assustei já tá no horário de comer.
Então agora, por exemplo, eu tô tendo um flow danado aqui com vocês, porque eu tô falando esse conteúdo. Isso tá me gerando prazer e eu já perdi a noção do tempo, porque já tá quase 1h da tarde e a dona aqui também não almoçou ainda, né? Então isso aqui foi um flow pra mim, é algo que me dá prazer, tá? Marcelo, atendo sim, depois eu te chamo no direct, tá? Faço atendimento online também. Então, isso que a gente precisa buscar. Quantos flows você tem na sua vida? Ou às vezes você só tá ali se colocando pra baixo, colocando negatividade, se autocriticando. A sua vida, ela tá tendo mais flow ou autocrítica, autocobrança? Como que tá aí? Esse comportamento que a gente tem que mudar, tá? Porque se você não, para aprender, levar prazer para essa sua rotina, você vai viver o quê? Estressado, né? E às vezes a gente tem um modo de interpretação das situações muito negativo. E isso não você não faz isso por mal. Às vezes isso vem da sua criação. Às vezes as pessoas ao seu redor sempre foram muito negativas, autocríticas com elas mesmas e com as pessoas ao redor, né? Sempre foi aquela pessoa que apontou muito o defeito da galera ao redor. E isso aí vai refletir na sua personalidade hoje em dia. Então, buscar ter esses momentos de prazer, buscar ali ter esses momentos de flow vai ser importante para controlar esse estresse, né? Porque vai ser ali momentos de alegria para você, ok? Então, temos que fazer isso aí. Alguns chás também mais calmantes também vão ajudar. Então, melissa, passiflora, ginseng, né? Então, em caso de produtos naturais, galera, a gente encontra isso. Aqui em Itatiaia-Sul a gente tem uma loja que é a Varanda Natural, tá? Tem vários itens lá sobre chás que podem auxiliar nesse processo, tá? Inclusive esse ginseng, se eu não me engano, lá também tem. Então procure na sua região, na sua cidade, onde que tem uma casa de produto natural para vocês estarem olhando mais a respeito desses chás que podem ser utilizados, ok? Para melhorar essa questão do humor ali mesmo, para relaxar você um pouquinho. Óleos essenciais, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu, por exemplo, eu gosto. O que é o óleo essencial? A gente coloca um olhinho que vai dar um cheirinho ali, que vai relaxar. Então, por exemplo, a valeriana é algo que vai relaxar um pouquinho, né? Então, é coisa simples que você pode fazer. Se no seu trabalho ele é um ambiente de estresse, um ambiente que te deixa nervoso, às vezes ter um olhinho essencial lá para você pingar na sua mesa é legal, é interessante. Você ter um momento de relaxamento dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, ontem foi até uma proposta que eu fiz para uma cliente também. Então, ali no seu trabalho, eu sei que você não vai poder parar, né, e ficar de pernas pro ar. Não é isso. Mas é você tirar 5 minutinhos para você dar uma pausa e às vezes concentrar na sua respiração. Você consegue fazer esse ato de concentração? De sentar um pouquinho, com uma posição reta, espichar esses braços, sentir confortável e normalizar a sua respiração? Sentir a sua respiração, concentrar nela, concentrar no seu corpo? Gente, vocês não têm noção. Se você fazer 3 vezes essa respiração, né? Fazer ali por 5 minutinhos, esvaziar sua mente e concentrar, só pensar na respiração, isso aqui gera um relaxamento grande, gera uma maior concentração, inclusive até mais energia para você voltar para o seu ambiente de trabalho ali, tá? Então, às vezes, fazer uma pausa de uns 5 minutinhos para tomar um chá, fazer esse relaxamento, é algo que você precisa na sua rotina de trabalho para aliviar o seu estresse. E fazer essa autopercepção. Peraí, será que eu não tô me cobrando demais, sendo muito autocrítico, né? Então, colocar isso aí também na balança ali, tá bom? Bom, galera, eu vou deixar vocês irem, porque eu tenho que almoçar também, tá? Muito obrigado a todos que estiveram aqui assistindo esse tema. E eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, porque muita coisa ao mesmo tempo para fazer, para resolver, tá? Então acabou que eu nem consegui avisar muito antes vocês que eu ia fazer essa live, mas deixam sugestões também de próximos temas de live que vocês querem aqui, horários também, se esse horário do almoço é um horário legal para vocês assistirem, que eu vou vir fazendo mais temas aqui, conteúdos para vocês, ok? Beijo a todos, foi um grande prazer ter vocês aqui e até a próxima. Vou deixar salvo, Patrícia, eu vou deixar salvo aqui no meu Instagram. Depois vocês assistem
desde o início, quem perdeu. Ok, perfeito, Mara. Obrigada, Rose, lindeza. Eu vou deixar salvo aqui, Vanete. E vocês encaminham também para quem vocês conhecem que são os estressadinhos de plantão aí, né? Encaminha esse vídeo ali para a pessoa, porque às vezes aqui o que você viu e teve um insight, né, para você, para essa pessoa também pode ser algo que pode contribuir para ela. Beijos e até mais. Tchau!